Aqui na tela. Bom, então vamos lá. Tivemos algumas atualizações na semana passada sobre, no caso, esse projeto de clube empresa. E assim, desde quando o Santa Cruz demonstrou esse interesse de virar SAF, basicamente tem umas duas especulações por ano aí de algum possível comprador. E o mais recente foi a respeito do Laércio Guerra, que é o presidente do Retrô e o dono também, né? Que fundou a equipe em 2016, sempre com grande potencial e que tem crescido bastante nos últimos anos. Teve essa especulação aí, no caso, um pouco mais de 12 dias, né, sobre essa possibilidade que eu queria trazer aqui para vocês e até para dar uma atualizada nessa SAF do Santa Cruz que eu ainda não tinha falado nesse ano. No caso, o Laércio Guerra que comentou, né, um pouco sobre isso num podcast que ele foi, que é no caso no Cash FC, onde ele negou qualquer tipo de interesse de assumir uma possível sociedade anônima, né, do Santa Cruz, até por conta da questão que teria muito mais pressão, né, em cima do que ele teria que fazer e tudo mais. E ele, no caso, até deixou claro que não seria isso, porque ele falou o seguinte: eu não entrei no futebol para ganhar dinheiro, eu vou ganhar, isso é um fato, porém não vou entrar no negócio para perder. Mas eu entrei no futebol por causa dos meus filhos e fiz o clube do Retrô para os meus filhos. Não faz sentido eu assumir um time como Santa Cruz, é um clube que eu vou assumir, vou comprar e vou transferir isso para a minha família. Futebol é um negócio muito sério e muito pesado, disse aí o Laércio Guerra, que no caso ele deixou qualquer possibilidade de ter uma pressão, ainda mais um time com grande torcida, totalmente descartado. Que eu entendo completamente, tá? Até porque não seria fácil você assumir um time, até porque tá numa situação muito delicada e ter essa cobrança e tudo mais, já que, pelo que parece, ele realmente fez aí o clube do Retrô muito mais para, diria assim, um hobby, né? Algo extra, pensando no longo prazo, isso que foi lá em 2016. O Retrô que realmente tem vivido uma fase muito boa e até por isso teve essa especulação, que no caso o clube fundado em 2016 chegou na primeira divisão do Campeonato Estadual menos de 2 anos antes e na temporada passada acabou sendo vice-campeão do Campeonato Pernambucano, perdendo apenas para o Náutico, né? Por pouco realmente o Retrô já não conquista esse seu primeiro título. Na Série D, após ter feito a melhor campanha da primeira fase, caiu para o Santa Cruz, né? No caso na fase, podemos dizer assim, de 32 avos de finais. E realmente o Santa não foi como favorito, porém, em 2 jogos aí jogando bem, conseguiu essa classificação e o Retrô ficou pelo meio do caminho. Então esse ano ele volta realmente a fazer uma primeira fase de Campeonato Pernambucano muito boa e até por isso teve essa associação com o Laércio, que é o dono do Retrô. A questão não faz muito sentido ele ter 2 times, por exemplo, 2 clubes da mesma cidade, né? Se for pegar para pensar, não faz muito sentido. Os 2 clubes vão jogar as mesmas competições, vão ser rivais entre si. Não faz muito sentido realmente. Quem sabe não poderia ter alguma consultoria ou algo nesse sentido para o Santa Cruz, para, no caso, virar uma SAF, ter uma administração um pouco mais viável, até porque o Retrô tem toda, né, uma estrutura muito mais profissional. Aí eu acho que poderia ter podemos dizer assim, né, uma expertise por parte do Laércio, que não o que vai acontecer, muito menos ele comprar a SAF do Santa Cruz. Eu quero agora comentar essa segunda parte do vídeo, falar um pouco sobre as dívidas, que tivemos atualizações, e também do valor de mercado do clube. Bom, então a Sports Valley, que eu pego aqui sempre para vocês, né, nos últimos 2 anos, listando o valor de mercado dos clubes, colocou o Santa Cruz com valor próximo do que era da temporada passada, avaliado então em 272 milhões de reais. Lembrando que esse valor seria, teoricamente, de acordo com a matéria, somente pela marca do time em si, não considerando, por exemplo, o Arruda, o centro de treinamentos em si, não, nada disso, tá? Então seria um valor próximo aí, mesmo na Série D, de 272 milhões de reais, que no caso seria o valor pela marca. Não tá tão ruim assim, de acordo com o próprio relatório deles. Porém, na minha opinião, valeria muito mais do que isso, que eu vou comentar aqui no decorrer desse vídeo, tá? Aparece então na 26ª colocação, por exemplo, alguns clubes que estão na Série B, por exemplo, igual o Avaí, tem um valor de mercado, de acordo com esse portal, próximo dos 320 milhões, porque muitas questões como, por exemplo, marca e torcida, acaba pesando muito mais e colocando o Santa Cruz, por exemplo, numa posição um pouco melhor, né, em relação a alguns outros clubes da Série D, da Série C e até mesmo bem próximo de alguns da Série A. Então, por essa questão de valor de mercado, seria aí esse valor de 272 milhões de reais. Mais ainda as dívidas próximas de 200 milhões, os clubes no Brasil que têm sido negociados com valor de aporte, né? Por exemplo, negociar o Santa Cruz, vamos supor, o empresário vai ter que pagar os 200 milhões, 250 milhões de dívidas, mais ainda um aporte, vamos supor 272 milhões, 300 milhões de reais em aporte nos próximos anos. A questão é a seguinte: assumir um clube na Série D eu acho muito difícil, tanto um empresário
fazer esse papel, quanto também para o Santa Cruz não seria uma boa. Por exemplo, na Série B, eu acho que esse valor poderia ser uma negociação muito melhor, quem sabe até próximo do que foi do Bahia, por exemplo. Tudo bem que o Bahia teve muita sorte porque foi um grupo muito maior, né, de times do mundo dispostos a investir, mas se o Bahia foi 1 bilhão, por exemplo, não ficaria com o pé atrás se o Santa Cruz viver numa boa fase, por exemplo, o Vitória, por exemplo, 600 a 800 milhões de reais de algum outro fundo de investimento, né? Porque esse caso do Bahia foi muito específico, porque diferentemente de outros clubes, realmente o Manchester City, o Grupo City, tem um interesse real de investir, né, milhões por temporada. Então, se você for somar assim, quanto que seria, de acordo com o Sport, está aqui falando sobre onde que surgiu, né, essa informação. Primeiro aí pelo podcast 19, que no caso é especializado em notícias do Santa Cruz e tudo mais, de que no caso teve essa informação aí, ó. Liderados por Ricardo Goulart e Guilherme Belitani, o Santa Cruz avança nas negociações da SAF e, no caso, com experiência de mais de uma década no futebol, o atual presidente do Bahia pode administrar o Santa caso adquira a SAF tricolor. Então foi o que trouxe essa informação, além também do portal NE45, que trouxe essa informação principalmente do Guilherme Belitani, que estaria interessado então em adquirir a SAF do Santa Cruz. Inicialmente muita gente até dentro do Santa Cruz falando que não sabia de absolutamente nada e principalmente, no caso, desmentindo um acordo, né? Que isso não tem nada de verdade, tá? Um acordo já firmado e tudo mais, não. Isso hora nenhuma esteve perto de acontecer e até o próprio presidente do Santa, o Antônio Luiz Neto, foi obrigado a realmente falar, né, sobre isso em relação a essa possibilidade realmente de ter essa transferência, essa venda do clube, porque foi algo que tomou muita repercussão e o próprio Globoesporte.com trouxe essa matéria comentando um pouco mais sobre isso, onde segundo ele houve apenas um primeiro contato, um contato inicial que outras 5 empresas, outras 5 pessoas, investidores já fizeram ao Santa Cruz, que eu já trouxe vários vídeos aqui no canal, né, falando sobre alguma dessas especulações que teve anteriormente. Então, o atual presidente do Bahia, o Guilherme aí, que tem uma experiência muito boa no futebol, realmente fez um bom trabalho pelo clube até a venda do Grupo City, e estaria então, no caso, pensando sobre essa possibilidade de fazer um investimento no futebol brasileiro, de comprar um clube e que seria então o primeiro time que nós temos essa divulgação, o Santa Cruz, um dos times dele interessado. Vale lembrar que o Belitani já tem mais de 10 anos, né, trabalhando no futebol, só que já é um cara muito bem sucedido, principalmente em relação a empresas, né, porque ele é dono atualmente de várias, inclusive no caso no Nordeste, no estado da Bahia, então é um cara muito bem sucedido que já sabe muito bem lidar aí com como seria uma SAF, e juntando duas coisas que ele é bom, uma empresa e futebol. Então acho que ele comprando o Santa Cruz, na minha opinião, seria uma das melhores possibilidades que poderia acontecer. Obviamente, ele não teria um potencial financeiro de investir como o Grupo City, colocar 1,5 bilhão de reais. Não acho que seria valores astronômicos desse jeito, mas tendo uma boa gestão. O Santa Cruz com o tamanho que tem de torcida e, no caso, já é um clube que está muito bagunçado, creio que qualquer mínima mudança que esteja ali já iria fazer um efeito muito positivo, tendo alguns aportes para pagar dívidas, principalmente investimento em infraestrutura e reforços, poderia sim esperar um retorno, eu diria que até rápido, coisa de 2, 3 anos, mudar drasticamente a realidade que o Santa Cruz vive hoje. Até essa matéria do Globo Esporte trouxe algumas outras informações, né, sobre o contato que ele teve em relação ao presidente Antônio Luiz Neto sobre essa possibilidade do Belitani estar comprando a SAF, onde o presidente falou o seguinte: o que aconteceu foi apenas um contato. Nesse contato aconteceu um interesse e de confidencialidade, com troca de informações, mas isso não é apenas com ele, com o Belitani. Existem mais 5 outros grupos que estão analisando de um por um, mas ainda a proposta vai vir de cada um, daí para o avanço é outra coisa, explicou aí então o presidente do Santa Cruz, que vai lembrar, desde a última votação na Assembleia Geral, que ocorreu em abril do ano passado, o presidente do Santa Cruz tem autonomia para decidir se vai vender ou não o clube. Então depende apenas do Antônio Luiz Neto, que é claro, muita gente critica ele, até nem tira a razão, mas pelos movimentos que ele tem feito, não é de uma pessoa que não está interessada em vender o Santa Cruz. Eu discordo completamente, até porque se ele quisesse, nem estaria ouvindo propostas ou deixando isso vazar para a mídia de alguma forma. Vale lembrar que essa votação, né, ocorreu entre abril e maio do ano passado, definindo então essa sua situação. E queria só trazer aqui a fala do Belitani sobre isso, onde ele deu entrevista ao site, o jornal Correio da Bahia. O dirigente confirmou conversas para saber, sim, sobre essa SAF do Santa Cruz, onde ele falou o seguinte: tive um contato, sim, com o presidente, o Antônio Luiz Neto, falamos como construir uma boa SAF, os passos necessários, e estou vendo muita consistência nos passos
que estão sendo dados, né, pelo Santa nos últimos meses. Seria uma honra para mim, um clube espetacular, mas não houve nenhum avanço concreto. Não é o meu momento agora e estou em fase final da SAF do Bahia. Esse é o meu foco. Após a conclusão da SAF do Bahia, pensarei sobre qualquer assunto relativo a investimentos no futebol. No caso, seria possivelmente para a próxima temporada. Na minha opinião, nada que impossibilite, tá? Uma investida, até porque, na minha opinião, não teria mais tempo hábil para ter essa SAF, virar uma SAF no meio da temporada, não seria o mais ideal. Possivelmente poderia ajustar, né, o terreno para ano que vem, aí sim, chegar novos investidores, o Belitani e toda a sua comissão. Quero saber o que você acha então sobre isso aqui nos comentários. E agora quero comentar um pouco mais sobre a questão financeira. Qual que é a dívida, finanças, receitas e quanto que vale, na minha opinião, a SAF do Santa Cruz. Bom, quero comentar aqui então sobre o valor de mercado, que não é só o que eu acho sobre ou algo nesse sentido, e sim sobre algumas matérias da Sports Valley, que teve o balanço deles na temporada de 2022, listando os times mais valiosos do Brasil, e também em 2023. Em relação ao ranking atualizado, não teve muita mudança. No caso aí, saiu da 23ª colocação para o 24º, tendo um valor de mercado mantido entre 295 milhões a 285 milhões de reais. Então quer dizer que o Santa Cruz vale só isso? Eu diria que não. Eu diria que esse valor aqui seria, por exemplo, o valor que o clube teria como o empresário, o investidor, colocar com investimento nos próximos anos. Ainda assim, assumindo a dívida que hoje do Santa Cruz, pelo menos nos últimos balanços, sempre teve, né, um valor ali próximo dos 240 a 280 milhões. Podemos arredondar, por exemplo, vale 300 e tem uma dívida de 300. Então seria uma compra meio que próxima da casa dos 600 milhões de reais. Não acho que seria um valor tão exagerado, apesar do clube estar na Série D, né, que é estranho quando você contextualiza, um time da Série D vale 600 milhões. A questão é em relação à torcida, patrimônio do clube, quanto que vale? Patrimônio, no caso, quando eu digo, não está incluído o centro de treinamento, a Arruda, não, nada disso. Apenas o valor de quanto que seria a marca, né, em si, que sem dúvidas tem um valor inestimável, por conta, igual eu falei, né, muito mais difícil você conseguir uma torcida sendo um clube igual o Red Bull Bragantino, que está fazendo toda uma reconstrução, do que já comprando um time com muita torcida. Então, até por isso, eu não discordaria muito